continuamos aqui acompanhando casos que marcaram o ano de 2022, porque nós não esquecemos das nossas histórias e hoje Larissa Baracho está com a família do pequeno João Vitor. Ele que morreu com apenas 5 aninhos, depois de ser atropelado na região de Vida Nova, em Lauro de Freitas. Eu me recordo deste caso até hoje. Ele estava brincando na porta de casa, era para ser um dia de muita diversão e de felicidade para a família. Infelizmente, um acidente aconteceu. Larissa, boa tarde, é contigo. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a você que acompanha a Cidade de Aratu. Exatamente, são 3 meses de espera pela conclusão do inquérito que investiga a morte do pequeno João Vitor. Ele tinha 5 anos de idade. Tudo aconteceu aqui. Ele estava aqui na porta desse estabelecimento comercial, que é da família, estava sentado quando foi atropelado por esta mulher de prenome Luana, que inclusive na época, no depoimento, ela disse que ele apareceu na frente dela, que ele não tinha visto ela. Então, o inquérito continua. Primeiro Natal da família sem um pequeno João Vitor. Isso foi no dia 22 de setembro deste ano, como você disse. Foi um caso de repercussão, a gente lembra até hoje. A Rose, ela sabe mais do que ninguém, porque é a mãe. E primeiro Natal sem um pequeno João Vitor. E essa dor vai ser para sempre, né? Como foi, com certeza foi muito dolorido, né? Esse Natal sem um pequeno. João era o único menino do grupo, são vários passavam o Natal com a gente, com o fim do ano. E tudo de repente se acabou. E ela não tinha... Eu não tinha ódio nenhum. Essa mulher, mas hoje eu tenho, porque ela poderia pelo menos ter dado um pedido de desculpa. Um pedido de perdão. E simplesmente ela se silenciou, como se João fosse um boneco que se acabou. E eu lutei pra ela, lutei por ela. Por isso, para não criar esse rancor. E hoje eu tenho dela. E ela conseguiu, porque a única coisa que a gente queria simplesmente não era o silêncio dela. Só era o pedido de desculpa. Porque só quem pode perdoar é Deus. E ela nunca fez isso, nunca se pronunciou. A justiça a gente sabe que é lenta, mas cadê o amor do ser humano? Cadê o amor do próximo? Cadê o livro que ela carrega? Que ela diz que é uma serva de Deus. É uma dor que a gente não pode nem imaginar, né? Essa perda que a Rose teve esse ano, o pequeno João Vitor, que era tão querido pela família, tão querido por todos, estava aqui na porta. Olha, a gente vê aqui, olha. Foi neste local, exato. E como a Rose disse, ela só queria um pedido de desculpa, mas a motorista se calou, não falou nada. E você falou, inclusive, quando eu cheguei aqui, com relação ao inquérito, né? 3 meses dessa espera pela conclusão, e você disse que a dor é essa, né? A dor do silêncio. Eu acho que a dor do silêncio crucifica mais. Porque só da justiça você não tem resposta, pelo menos da justiça. Que ela desse a palavra dela. Só isso, mais nada. Até, inclusive, a gente poder caminhar e saber que teve, de qualquer forma foi feita uma justiça. Não importa seja ela qual for. E a gente precisa dessa resposta para poder continuar. Está todo mundo vivendo. Vai continuar todo mundo vivendo, mas é uma dor que eu digo que ninguém vai carregar. Nunca. Porque pesa. Quando ele chegou, eu falei a doutor Haas, doutor Haas, eu pensei de hoje eu consegui ser uma pessoa forte, falar, pedir justiça. Mas eu não peço justiça. Eu só peço que se saia do silêncio. E mais nada, só isso que a família precisa para a gente continuar. A mãe não teve condições de vir, a tia não teve coragem também, que são mais próximos. Porque João, gente, foi criado. João, eu tenho, além de João, eu tenho mais 3 netos que não são criados comigo como foi João. E simplesmente está tudo parado. Será que é justo? Um João, um menino de 5 anos, cair na estatística da lei do veículo, que não tem lei para o veículo. Para o acidente de trânsito não tem lei. Eles acham que tem lei, mas não tem. Com essa lei tem. A gente pagar uma multa de 2, 3 mil reais, 4 mil, até tirar dinheiro da onde você não tem para pagar. Essa é a lei. Mas a lei para quem mata, nós não temos no Brasil, infelizmente. É um relato forte, né? Exatamente o que ela falou. Outras pessoas estão aqui. É uma dor de todo mundo, é uma dor de toda uma família, de todo um bairro que conhecia o João, que era tão amado por vocês. Verdade. A única coisa que eu quero que seja feito é a justiça. Porque meu sobrinho não foi um boneco e não pode ficar impune. Eu quero justiça. A única coisa que eu peço é justiça.
Só isso. Luana desapareceu, ela não apareceu. Primeiro aniversário de João sem ele, Natal, Ano Novo, aniversário dos primos dele, João estaria doido, desesperado, quando sabia que ia ter uma festa, ele ficava doido, comprava roupa para Natal, Ano Novo. E o primeiro ano sem ele tá sendo horrível, péssimo. E pior ainda é saber que ela tá calada, ela se calou, não fala mais nada com a família, sumiu, ela desapareceu, trocou de número, desapareceu. Ela sumiu, eu só quero justiça pelo meu sobrinho. É uma dor muito grande, né? Ele tinha uma vida enorme pela frente, era tão pequeno, mas tão cheio de vida. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, conversando inclusive com o advogado, com o doutor Alisson, para saber como é que está o inquérito e mais informações com relação também à nota que a Polícia Civil, né, mandou para a gente com relação a esse caso. É isso aí, muito obrigado, Larissa Baracha. O que é que eu vou falar? A criança foi imprensada aí, numa parede. A princípio, a motorista, a senhora, disse que a criança teria aparecido na frente do carro. Como uma criança aparece na frente de um carro, numa pista, se a criança foi imprensada com a parede do estabelecimento comercial da avó? Não bate. É óbvio que não bate. A criança foi imprensada com o carro, a parede do estabelecimento. No dia nós mostramos aqui na cidade de Aratu, foi exatamente aqui. A criança estava brincando aí, ó. A criança estava brincando aí. A condutora disse que a criança apareceu, como se a criança tivesse corrido e no meio da rua a criança apareceu, houve a colisão. Nós mostramos tudo aqui ao vivo, no dia inclusive, como ficou a porta do estabelecimento. E é pior, sabe por quê? Porque todos os dias você observa o local onde a criança morreu, uma criança que estava brincando, você não tem resposta nenhuma por parte da condutora em relação à justiça. A gente sabe que crimes de trânsito, na grande maioria das vezes, mesmo aqueles como este, que tiveram uma repercussão grandiosa, não dão em nada. Nada. Nós, no ano de 2022, mostramos o caso de Seu Caetano, que estava na Lapinha atravessando a faixa de pedestres quando foi atingido por um jovem, Adriano, que estava na contramão com uma moto. Deu em quê? Nada. Nada. Inclusive, o rapaz nem queria ir para a delegacia. Populares viram e falaram, não, você vai. Ah, eu não. Você vai, irmão. Levaram ele para a delegacia. Chegando lá, sabe o que ele disse? Que a culpa era do idoso, de Seu Caetano. Você está entendendo? Que a culpa era de Seu Caetano. Então, só entregando na mão de Papai do Céu. Chamando a atenção aí para esta família. Ô Larissa, você vai conversar com o advogado aqui? Eu falei alguma loucura, eu falei alguma besteira, porque assim, a dona do carro, ela disse que a criança apareceu na frente do veículo. A imagem que nós temos do dia é de uma colisão. A criança, segundo informações, foi imprensada aí com a parede do estabelecimento. Foi isso que aconteceu? Ou estou ficando louco e esqueci do que eu vi no dia? Exatamente, Murilo. Doutor Alisson, Murilo questionou uma coisa, se ele estava ficando maluco com relação ao que a Luana falou no depoimento dela. Ela disse que ele apareceu na frente do carro dela, mas as imagens mostram que ele foi imprensado aqui. Ele falou alguma loucura com relação a isso? Não, ela afirmou Boa tarde a todos. Ela afirmou no depoimento dela que foi um acidente, que ela estava em baixíssima velocidade, em menos de 5 km por hora, e que um menino atravessou na frente dela, que ela não viu, que ela também afirmou que tinha 7 meses que ela estava habilitada e que prestou socorro e tudo mais, mas ela, na visão dela, tudo foi um acidente. Ocorre que tem uma testemunha que presenciou que no momento do fato ela estava mexendo no celular. Então isso aí já desconfigura toda a versão dela, de que foi um acidente e tudo mais. E essa testemunha também afirmou que ela estava com o marido no carro. E o marido chegou a falar a ela, amor, sai do celular. Então, essa testemunha traz essa afirmação de que ela estava no celular, o marido chamou a atenção dela, de que para ela sair do celular, e foi tudo isso que ocasionou o fato. Como é que está o inquérito, doutor? 3 meses, vocês esperam a conclusão, né, do inquérito da investigação da morte do João Vitor. Como é que está essa parte?
A gente espera que a delegacia conclua logo o inquérito, pelo menos em janeiro, que já seja enviado ao Ministério Público, porque o laudo em si é só uma questão da tipificação do que o delegado vai enquadrar. Só que quem tem esse poder de decidir sobre a denúncia é o Ministério Público, não a delegacia. A delegacia vai tentar enquadrar o inculposo, o doloso, dependendo da interpretação do delegado, mas, de qualquer forma, a defesa, a família da vítima já considera que o inquérito já tem elementos suficientes para o envio independente do laudo pericial, porque, ao que parece, está se aguardando o laudo pericial no carro para dizer se houve falha mecânica ou não, mas pelos depoimentos em si, não há necessidade de aguardar mais e prolongar e ficar tudo isso demorando, sendo que os depoimentos principais já foram ouvidos. Ela já foi ouvida, as testemunhas já foram ouvidas, os familiares já foram ouvidos e as imagens das câmeras de segurança já estão nos autos, então falta apenas aí a conclusão e esse laudo pericial. Olha, Murilo, você que nos acompanha, em nota, né, a Polícia Civil informou que as oitivas estão sendo realizadas na 27ª Delegacia Territorial de Itinga e laudos periciais são aguardados para auxiliar na conclusão desse inquérito. Então, só para a gente encerrar, a avó continua aqui. A gente queria saber como é que está a mãe nesse momento, porque você disse que ela está vivendo dias bons, dias ruins, mas vivendo naquele automático, né, com a saudade, com a perda do filho. Hoje, o que mais crucifica Lavínia, que é a mãe de João, é do tipo assim, o julgamento. Mas ela não vai deixar de viver pelo julgamento, né? Lavínia hoje vive no automático. Ela tá aqui, tá ali, ela ri, ela brinca. Mas eu, particularmente, estar no lugar dela, eu sei o que é a dor da perca, porque eu sou mãe. E cada mãe morre quando perde um filho, cada mãe morre aos poucos. E minha sobrinha e filha tá morrendo aos poucos. E a única coisa que eu tenho aqui a lhe dizer, Luana, que bote a mão na consciência. Você sabe que foi realmente, de fato, foi um acidente? Foi. Mas não culpe João pelo seu erro. Pague pelo seu erro, seja da forma que for. Seja justa com a palavra. Seja justa com a palavra que você carrega. Seja justa com seu Deus, porque para mim o Deus é um só. Mas clame por Deus pelo seu perdão, porque você, como evangélica, minha filha, errou e pecou feio. Você sabe que João, em momento nenhum, se jogou na frente do carro ou apareceu na frente do carro do nada. Você sabe que eu tenho uns vídeos, você invadiu o estabelecimento, você pegou João brincando na mesa com os outros 3 primos. Mas a justiça de Deus está aí e a sua consciência, que ela própria vai lhe condenar pro resto da sua vida. É forte, como ela comentou, né? Como a Rose comentou na primeira entrada da gente, o que mais dói, o que mais mata a família por dentro é o silêncio. Isso vai corroendo vocês dia após dia. E são o silêncio das ambas partes, porque até se ela quisesse justificar o erro dela, eu não seria hipócrita de dizer que a gente ia chorar a mesma lágrimas, não. A gente não ia dizer que a gente estaria unida em uma mesa, não. Mas poderia estar nos abraçando uma a outra, porque a gente sabe que ela não pegou. Porque meu irmão tem carro, doutor Alisson tem carro, todo mundo tem carro. E todo mundo está hábito a cometer erros. Mas não cometa erros com injustiça. E você está sendo injusta com uma família e com uma criança de 5 anos, que não está mais aqui para se defender de você, infelizmente. Até porque o pequeno João Vitor, ele não está aqui para dizer o que foi que aconteceu da parte dele, a versão dele. A gente tem imagens, a gente tem testemunhas, mas é o que a família diz, né? Toda a família aqui tem o mesmo sentimento. Eles queriam apenas um pedido de desculpa, porque o João Vitor não vai voltar mais. O João Vitor, eles não vão ter mais presentes fisicamente, no coração, claro. Ele vai permanecer sempre, mas fisicamente ele não está aqui para se defender. Então, a gente continua aqui acompanhando esse caso, a gente vai continuar aqui depois querendo saber se o inquérito foi concluído, como estão as investigações com relação a este caso, né, do pequeno João Vitor, e a família segue aqui, né? Natal sem ele, um ano novo, realmente um ano muito difícil para todos eles. Eu volto com você aí no estúdio, Murilo. Muito obrigado, Larissa. Eu sou pai, cara. Eu sou pai de uma criança de 6 anos, praticamente a mesma idade do João, em relação ao que elas falaram aí para a mulher que, né?
dizem que ela é culpada, ela diz que não é culpada, a criança foi atingida na porta, ela diz que a criança passou na frente do carro. A gente sabe que que nós estamos num país onde, sobretudo, crimes de trânsito, quase todos não dão em nada. Não dão em nada. Não dão em nada. Nós já mostramos e continuaremos mostrando aqui os acidentes que acontecem, os casos que são recorrentes e nada acontece. Nada acontece. Agora, punição. Punição. Esse negócio de que, é evangélica, é isso. Eu sou do axé, e aí? Qual é o problema? O que dá pra Chico, dá pra Francisco. Não tem esse negócio, porque eu sou evangélico. Eu conheço também um bocado de gente que não vale o que, né? Enfim, não tem essa comigo, não. Não tem essa comigo, não. O que eu clamo é por justiça. O que eu clamo é para que a responsável pelo acidente, que ela seja punida. Se tem vídeo, por que tanta demora? Se tem o flagrante, por que tanta demora? Tá aqui, ó, exatamente depois do acidente. E o pior de tudo é dizer que a criancinha apareceu na frente do carro. A criança sentada numa mesa, brincando com os outros priminhos. É difícil, sobretudo para a família, sobretudo para um pai, não é, de uma criança praticamente da mesma idade quando o acidente aconteceu e saber que, infelizmente, até hoje, nada,